Meu amigo vascaíno, sextou e o final de semana começa agitado no Gigante da Colina. Hoje a gente pode ter a conclusão de mais duas vendas de ativos do Vasco da Gama. Isso mesmo, uma envolvendo uma troca com um clube belga. Também vamos falar aqui sobre situação de jogador uruguaio que está descontente na sua atual equipe e busca uma rescisão de contrato unilateral para ser agente livre e acertar com o Gigante da Colina. Gigante da Colina, que nessa janela foi o quinto clube que mais arrecadou no Brasil. Isso mesmo. E a gente fala também sobre a situação do treinamento que está acontecendo agora no CT Moacir Barbosa. O Diniz finalmente fazendo um esboço aí do time que vai enfrentar o Botafogo daqui a 6 dias. E como o tempo passa rápido, peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever e vir a fazer parte da nossa família Cruz Maltina. Perfeito? Bom, vamos começar falando sobre a preparação do Vasco da Gama frente à equipe do Botafogo. Jogo que é muito mais do que a rivalidade. Está valendo 10 milhões de reais. Quem vencer vai colocar a mão nessa grana. E o seguinte, graças a Deus, o departamento médico do Vasco da Gama está esvaziando. Ontem, todos os atletas vascaínos receberam alta do departamento médico, exceto o Jair. Perfeito? Situação do atleta Jair, todos nós sabemos aí que o Jair vai ficar um ano parado. Mas o atleta Tietê, o PH, o nosso Paulinho e o Thiago Mendes já estão aptos para enfrentar a equipe do Botafogo. Perfeito, pessoal? E o Fernando Diniz, no treinamento de hoje, esboçou o seguinte time titular: Léo Jardim no gol, os dois zagueiros ainda sendo o Hugo Moura e também o nosso Lucas Freitas, os dois laterais aí, o PH retornando, tomando a titularidade, e o Piton lá no meio, o nosso Diniz colocando Cauã Barros, né? O Thiago Mendes ou o Titi começando jogando, e também o nosso Felipe Coutinho lá na frente, conforme praxe, o Vasco colocando Nuno Rayan e o Pirata Vegetes, tá? Então, primeira vez aí na semana que o Diniz bolsa um time titular. Pessoal, vamos falar aqui sobre a situação envolvendo o mercado da bola, mas só passar uma coisa interessante antes para vocês. O Vasco foi o quinto time do Brasil que mais lucrou na janela de transferência. O Vasco ficou com um saldo positivo de 51 milhões, tá? A gente vai colocar aqui para você, torcedor vascaíno, tá? O Vasco que contratou 5 jogadores, né? O Vasco gastou 20 milhões para contratar esses jogadores, perfeito, e o Vasco vendeu 72 milhões, tá? O Vasco, então, teve um saldo positivo de 51 milhões de reais. E esses números de venda podem aumentar. Por quê?
hoje pode ser sacramentada a saída de 2 atletas do Vasco da Gama. O atleta Léo Jacó, joia da base, Cruz Maltina, um garoto aí que tem muito, mas muito futuro, tem propostas do Emirados Árabes, perfeito? Lá a janela ainda está aberta, pode haver negociação. Então, os números não foram divulgados aí com relação a essa situação do Léo Jacó, que pode deixar os gigantes da colina. Assim como a situação de Leandrinho, perfeito? O Leandrinho, né, já é um caso diferente e mais complexo. Por quê? O Leandrinho tem uma proposta do Bruges, da Bélgica, informação que foi entregue ontem pelo jornalista Vene Casagrande. Então, seria ali 75% dos direitos econômicos do atleta, perfeito? Algo ali em torno de 6 milhões de euros pelo Leandrinho, e o Vasco teria a prerrogativa, a preferência na compra aí do Alan Minda, atleta também do Bruges, tá? E também não está descartada a possibilidade de haver um abatimento na compra aí do Alan Minda, tá? O Vasco fazendo esse acordo aí com o Bruges, perfeito? Bom, outra situação que a gente passa para vocês é a situação do jogador uruguaio, o Alan Saldívia, tá? Que joga lá no Colo-Colo, no futebol chileno. O jogador está muito descontente lá. O empresário dele é o mesmo empresário do Jean David, e o jogador tenta uma rescisão de contrato unilateral para poder acertar com o Vasco. O jogador tem uma proposta em mãos do Vasco da Gama, que em termos de salário ele ganharia 4 vezes o que ganha lá no Chile a mais. Perfeito? O Vasco, que está se movimentando no mercado, atrás de jogadores sem vínculo empregatício. A tendência é que o Vasco venha trazer mais um volante, mais um zagueiro para atuar pelo lado direito, e só tem o Vitor Cuesta e um reserva aí para o nosso bravo Pirata Vegete, que inclusive a gente sabe aí que o Vasco negocia com o artilheiro da Série B, que é o Pedro Rocha, tá? E a título de esclarecimento, as conversas aí para a aquisição do atleta do Goiás, Messias, continuam, tá? Então, essas são as informações que a gente passa para você no período da manhã, um resumo de tudo, tá? Do CT Moacir Barbosa ao mercado da bola. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!